Eu volto a essa tribuna para falar sobre o tema que eu considero da maior importância, que é o aparecimento da Aliança do Pacífico e as suas implicações com o Mercosul, do qual nós, do Brasil, participamos. Eu estou vendo com surpresa o exagero de notícias e o avanço já feito pela Aliança do Pacífico. Divulgado há poucos dias, no fim do mês passado, hoje já está se apresentando como se fora uma entidade de anos de existência. Eu falo em surpresa porque a gente vinha acompanhando, e eu, de um modo especial, o panorama internacional do continente americano. Com consequência, muitas vezes participamos dos debates da nossa comissão, e eu, quando fui ministro da Agricultura, e o presidente Sarney lançou as metas da integração da América, depois o governador do Rio Grande do Sul, e fui convidado pelo presidente Sarney, e lançamos as metas que terminaram com a criação do Mercosul. Nós, desde o início, quando falamos em integração da América, nós defendemos uma tese que há muito tempo a América do Sul defende, que é, ao invés de ficarem como até aqui, Equador, Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai, pequenos países, inclusive, sozinhos, lutando contra o mundo sem nenhum amparo, e às vezes até os seus vizinhos de fronteira são inimigos frontal, brigando por meia dúzia de metros a mais do lado de cá ou do lado de lá, fazendo guerras, como houve a guerra entre Paraguai e Chile, e o Paraguai perdeu a sua saída para o Pacífico. Eu sei que quando nós quisemos fundar a nossa integração, nós conseguimos nos limitar aos países que dela fazem parte. Primeiro foi a grande luta para trazer a Argentina. As velhas disputas, animosidade entre Argentina e Brasil, principalmente a boataria que se espalhava no sentido de que uma guerra entre o Brasil e a Argentina era inevitável, mais dia menos dia. Fez com que nós discutíamos muito isto. E eu fui um dos que levei para a mesa de debate com o presidente Sarney e o seu ministério essa tese da dificuldade do Brasil e a Argentina se aproximarem. Nós, no Rio Grande do Sul, sabemos isso. Durante 50, 70 anos, metade do exército brasileiro esteve na fronteira entre o Brasil e a Argentina. 5 quartéis em Alegrete, 3, 4 em Quaraí. Eu já disse isso várias vezes dessa tribuna. Conseguimos o diálogo com a Argentina. Reabrimos a compra do trigo argentino, que o Brasil sempre era o maior comprador do trigo argentino, mas ao final da guerra houve uma quebra de trigo e a Argentina rompeu os nossos contratos, não forneceu, porque a Europa pagava mais caro. Com isso se cortou. E durante muito tempo a Argentina insistia para vender o trigo, e o Brasil, que importava 6, 7 milhões de toneladas, importava do Canadá e dos Estados Unidos e nada da Argentina. Com 2 milhões de toneladas de saída, de compra, determinada pelo presidente Sarney,
ele quase que virou um herói na Argentina. Passamos a comprar petróleo da Argentina, que era um fornecedor, nós importamos do mundo inteiro, por que não da Argentina? O preço era o mesmo. E com essa integração Brasil-Argentina, o Uruguai veio fácil e o Paraguai também veio fácil. Mas o Chile, que já tinha acordos bilaterais com os Estados Unidos, e os Estados Unidos querendo, de um lado, fazer uma integração de toda a América, sob o comando dele, como quintal dele, ou fazendo acordos bilaterais de nação sul-americana por nação sul-americana, boicotou e dificultou muito o trabalho do Brasil. Já na integração da Aliança do Pacífico, teve o interesse dos Estados Unidos, no sentido positivo, para boicotar o Brasil e a nossa aliança. Agora, o que chama atenção é que na reunião realizada agora há poucos dias, 23 de maio, em Cali, na Colômbia, os presidentes do México, Colômbia, Chile e Peru anunciaram que até o fim do mês, junho, 90% dos produtos comercializados no bloco terão suas tarifas zeradas. É impressionante a rapidez com que chegam a isso. Enquanto nós, no Mercosul, estamos ainda naquelas brigas bobas entre o arroz do Rio Grande do Sul com a entrada do arroz uruguaio, a série de produtos identificados entre a Argentina e o Brasil. E estão discutindo essas questões, a Argentina fechando, e várias vezes centenas de caminhões brasileiros ficam parados na ponte porque a Argentina não deixa passar. Enquanto isso, recém-criada, já de saída, 90% dos produtos comercializados no bloco da Aliança para o Pacífico já terão as tarifas reduzidas a zero. Como assim, me perguntei? Como pode uma área de livre comércio zerar as tarifas de 90% de seus produtos de exportação em tão curto espaço de tempo? A pergunta me ocorreu porque eu sou um grande entusiasta do Mercosul. E quando eu digo que sou grande entusiasta do Mercosul, eu estou querendo dizer que eu sou um grande entusiasta da integração da América Latina, entre Mercosul, Pacífico, Atlântico. O Mercosul era o início, mas o nosso objetivo sempre foi uma integração da América Latina. E diga-se de passagem, o Brasil não é um país dado à conquista. Nós não queremos somar a América Latina para o Brasil tê-la como o americano tem na América o quintal, o Brasil ter quintal ao lado dele. Não, nós defendemos a tese que a América Latina possui tudo, território, agricultura, petróleo, gás, minério, povo, tudo possível para ser um grande continente e não essa triste miséria de estarmos comparados à África e muito, muito longe daquilo que poderíamos ser. Nas mesmas notícias da Aliança para o Pacífico, os jornalistas brasileiros faziam questão de contrastar a veloz implantação daquele bloco com a lentidão, as incertezas e as dubiedades que marcam a trajetória do Mercosul. É verdade, a lentidão de implantação do Mercosul é inegável. Os problemas do bloco, políticos e econômicos, são muitos. Talvez profundos até. As queixas das indústrias brasileiras em relação ao governo argentino são, na minha opinião, justificadas. Reclamam eles a criação a toda hora de empecilhos às exportações brasileiras. No dia 4 de junho, a Confederação Nacional da Indústria afirmou que o Brasil e seus parceiros do Mercosul ficarão isolados se não procurarem alternativas para assinar novos acordos comerciais.
Segundo o Conselho Nacional da Indústria, o Brasil corre o risco de perder mais espaço em seus mercados exportadores se não entrar totalmente no jogo mundial de buscar novas sociedades no comércio internacional. O Conselho Nacional da Indústria aponta os acordos comerciais assinados recentemente no mundo e outros que estão em discussão e conclui melancolicamente que o Brasil e seus sócios do Mercosul, Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, estão à margem dessas grandes discussões que se fazem no mundo de hoje. Os problemas políticos não são menores. Tivemos no ano passado um conflito político da maior gravidade. O presidente eleito do Paraguai foi derrubado pelo parlamento num rito sumaríssimo, estranho, um impeachment em 24 horas. Como o Congresso Paraguai era o único que não havia aprovado a entrada da Venezuela no Mercosul, o Brasil, a Argentina e o Uruguai afastaram o Paraguai temporariamente do bloco e permitiram a entrada da Venezuela. Não foi um... Mas eu prefiro hoje aqui me concentrar na questão econômica. Cito alguns números. Sozinho o México tem tratado com 44 países. O Mercosul tem acordo com apenas 3. Argentina, Palestina e Egito. Parece piada de mau gosto, mas é verdade. A negociação de um possível acordo com a União Europeia se arrasta há mais de 10 anos. Só no primeiro semestre, as exportações brasileiras para os 4 integrantes da Aliança do Pacífico caíram em média 10%. Em 2012, o crescimento da economia foi de 4,9%, em média, nos países da Aliança. O crescimento médio das 5 nações do Mercosul foi de apenas 2,2%. 10% a mais em bens e serviços, dos quais os 5 países do Mercosul, mesmo incluída a Venezuela, ficaram ainda, não fazia parte do bloco. Se esses 4 países, disse o Jornal do Globo, os 4 são os que mais cresceram na região nos últimos anos. Representa metade do comércio latino-americano e a soma de suas riquezas fica em torno de 2 trilhões de dólares, próximos do PIB brasileiro. Escreve a Folha de São Paulo. Para o Brasil, em especial o Bloco do Pacífico ameaça o que era então uma importante vantagem compartilhada no país, o tamanho do mercado. Juntos, os países da Aliança para o Pacífico têm uma população somada de 209 milhões e um conjunto do PIB de 2 trilhões de dólares. São números equivalentes aos 198 milhões de habitantes e aos 2,4 trilhões do PIB no Brasil. E segue a Folha de São Paulo. Para atrair investimentos, a aliança é muito mais interessante que o Brasil, porque é do tamanho do país, mais cresce, mais rápido e tem condições melhores em termos de qualidade de políticas com inflação baixa, economia menos fechada, avalia Armando Castelar Pinheiro, coordenador de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia na Fundação Getúlio Vargas. Senhor presidente, senhores senadores, tenho visto os números arrolados aqui e eu pergunto, estão errados os presidentes do México, Peru, Chile e Colômbia ao acelerar a sua integração econômica ou a verdade está com as nações do Mercosul, cuja união aduaneira parece ainda muito distante? Espero que a resposta a essa pergunta nos seja dada aqui pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor Antônio Patriota, quando vier a essa casa. Apresentei pedido de aprovar na comissão e lá vai tempo, na Comissão de Relações Exteriores, para que Sua Excelência seja ouvida justamente com outras autoridades sobre o tema. Nós, senadores, precisamos debater com profundidade o surgimento da Aliança para o Pacífico.
seus possíveis desdobramentos econômicos, políticos e estratégicos no continente latino-americano. E a possibilidade até de uma integração dos blocos. Até agora o ministro não marcou data, né? Ainda não encontrou tempo, mas espero que encontre para comparecer à Comissão de Relações Exteriores do Senado. O outro homem das relações exteriores, considerado uma espécie de ministro extraordinário das relações exteriores, a dito internacional da presidenta, ele disse que não deixa de dormir por causa da Aliança para o Pacífico. Não lhe tira o sono. Era bom que ele também viesse e nos acalmasse, para dormirmos tranquilo quanto ele, numa hora como esta. Senhores, a reunião de Cali deixou clara a divisão ideológica dos países de nosso continente. As 4 nações da Aliança do Pacífico são consideradas as mais liberais em termos econômicos. Ou, simplificando, são governadas por homens mais inclinados às teses de centro. Do outro lado, temos no continente nações cujos governos poderiam ser definidos como mais próximos dos ideais de esquerda. Venezuela, Argentina. Mais centrada. Os jornalistas brasileiros destacaram, por exemplo, o caso do presidente do Peru, o senhor Orlando Humala, eleito em 2011. Inicialmente considerado simpático ao chavismo, o pragmatismo Humala, bandeou-se para a Aliança do Pacífico, por ver nela mais vantagens para a sua nação. Senhor presidente, reproduz uma pertinente observação do senhor embaixador Rubens Barbosa, em uma recente reportagem entrevista na revista Veja sobre a Aliança para o Pacífico. Tratados de livre comércio, em média, demoram 5 anos entre a concepção e a entrada em vigor das novas tarifas de importação. Em 1994, 4 países do leste europeu deixaram todos de cabeça baixa, de queixo caído, por levar apenas 2 anos para pôr de pé uma zona de livre comércio. Mas o recorde foi batido agora pela Aliança do Pacífico. Entre o anúncio das intenções e a eliminação da tarifa, passaram-se 12 meses. Nesse tempo exíguo, eles já fizeram muito mais que o Mercosul em 2 décadas, diz o embaixador Rubens Barbosa. É urgente discutir o que já fizemos e o que faremos do Mercosul. Eu creio que é importante é debate. E é aqui no Senado que ele deve ser travado. E embora o nosso querido embaixador, chanceler, grande patriota, ou pelo menos patriota no nome, parece não ter grande simpatia, nem grande preocupação com essa questão. Praticamente não vi de Sua Excelência uma palavra sobre a matéria. E o seu concorrente, o professor Garcia, ministro extraordinário para assuntos internacionais, orientador do Lula durante todo o seu governo, e diz que também da presidente Dilma, esse diz que não perde o sono com essas questões do Atlântico do Pacífico. Pois não, senador? Senador Pedro Simão, Vossa Excelência, a cada momento me surpreende não apenas pela capacidade intelectual, mas pela propriedade e pela tempestividade do tema que Vossa Excelência aborda na tribuna do Senado, por todos os aspectos econômicos, por todos os aspectos geopolíticos. E eu chamo a atenção para esse fato que me preocupa, e nós temos debatido isso na Comissão de Relações. Por provocação de Vossa Excelência, nos próximos dias, nós estaremos recebendo o chanceler Antônio Patriota
estaremos recebendo o ministro do Desenvolvimento Econômico, o ministro Pimentel, para tratarmos dessas duas variáveis. Uma variável é a política internacional comercial, a outra variável são as relações externas e a geopolítica. E a preocupação de ver a América do Sul se dividir em duas Américas do Sul. Uma América do Sul do Atlântico e outra América do Sul do Pacífico. As consequências da aliança para o Pacífico de Chile, Peru, México, é uma aliança, Colômbia, que nós precisamos considerar o impacto disso nas nossas relações. Eu estive presente numa reunião em Santiago com o ex-presidente Ricardo Lagos, que tem refletido muito e pensado sobre esse tema. Por exemplo, do Brasil ter 3 acordos bilaterais, enquanto o Chile tem 58. Então, eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate, fazer uma reflexão, sob pena de nós estarmos perdendo o bonde da história. Mas eu quero me congratular com Vossa Excelência, lhe cumprimentar pela forma ativista que Vossa Excelência tem atuado na Comissão de Relações Exteriores, trazendo temas dessa dimensão e dessa magnitude. Meus cumprimentos. Vamos apenas ver, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, reconheço como Vossa Excelência tem sido altamente positivo e competente na nossa comissão. Já na administração passada, a comissão tinha um bom trabalho de reuniões semanais para discutir assuntos. Mas não é que nem agora com Vossa Excelência, que Vossa Excelência não está discutindo assuntos pautados gerais, mas está discutindo assuntos determinados que são da hora e do momento. O ministro Patriota ainda não marcou a data. Eu acho que podemos dizer para ele que vai um pouquinho mais ligeiro. Senão acontece que nem aconteceu. Deram um impeachment do presidente do Paraguai, e era uma reunião que estava se realizando no Rio de Janeiro, o Patriota estava no Rio, e quando ele telefonou, olha, caiu o presidente do Paraguai, ele não vai sair. Soube pelo telefone, depois de nós ter sabido pelo rádio. Eu acho que ele podia vir um pouquinho mais ligeiro. Agradeço e felicito Vossa Excelência pela grande competência com que Vossa está dirigindo a Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado.